Então, por exemplo, aqui, como você me recebeu, como esse estudo, é tudo tão incrível. Porque às vezes a gente não lembra, né, o que a pessoa te vendeu, assim, mas você lembra como ela te fez sentir. Isso. E o que a moda, então, te ensinou sobre o comportamento humano? Olha, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era ficar em provador. Eu acho, pro estilista, né, pro diretor criativo é mais feeling. Tá. Para a equipe, que seja de modelagem, de mulagem, é mais técnica. Ok. Eu acho que elegância é a forma de você se comportar, não de se vestir. Ok. Né? De se comportar. Isso você pode ser elegante ou deselegante, vestindo uma peça luxuosíssima. E aí, você está preparado para o futuro que já começou? Bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muita honra que eu trago aqui para vocês. Ela, que é mãe, empresária, palestrante, fundadora da Wave Woman World e da Share Your Light, o qual tem missão de unir e potencializar mulheres. É bacharel em moda com vasta experiência no mercado de varejo de luxo, certificada com diversos cursos de especialização em São Paulo e Paris, e a primeira brasileira com MBA em Luxury Management na IUM, International University of Monaco. E como tanto conhecimento precisava ser multiplicado, ela transborda tudo isso através de suas aulas magnas, colaborando com formação de futuros profissionais das modas. Ela alia comportamento humano e gestão de luxo agregado. Com vocês, Tati Nigro. Ai, que alegria. Olha, Mel, que prazer e que honra estar aqui. Muito obrigada pelo seu convite. Eu que estou honrada em te receber, uma pessoa tão requisitada nesse mundo do luxo aí, que é tão nichado e para poucos. É muito nichado, né? Esse universo. Eu quero saber então a tua história, eu quero saber como é que você começou aí, mas antes eu quero o lado mãe, que eu acho que é o principal de tudo. Ah, sim. Sabe, Mel, eu nunca quis ser mãe. Foi uma decisão, não sei nem se foi uma decisão. Eu casei muito cedo, eu conheci meu marido quando eu tinha 13 anos. Aos 15 nós começamos a namorar, ele é 13 anos mais velho que eu, então ele já tinha aí seus 28 anos. E eu me casei muito nova, apaixonada, mas como eu tinha muita coisa para viver, ele nunca me pressionou para ter filho. E eu sempre fui muito apaixonada pela minha profissão, então eu me formei, fiz faculdade de moda, me formei e comecei já a trabalhar nesse universo fascinante. Então eu sempre fui muito workaholic, sempre trabalhando muito. Então a maternidade não passava pela minha cabeça. Então eu pensei assim, se eu casei, quando eu tiver uns 25, daí eu vou ser mãe. Daí, chegando uns 25, quando eu tiver uns 30, daí eu acho que eu quero ser mãe. Daí, tiver uns 35, falam que até 36 a mulher, tá bem, e não, também não. Só que daí eu engravidei. Aos 38 anos, tive uma filha aos 39, e engravidei de sorte, que eu falo, porque eu já estava 18 anos casada, vim quase 20 anos casada, nunca tinha engravidado, então eu achava que na verdade não era para mim, né? O papel materno não era para mim, nessa jornada de muito trabalho. Só que minha filha, ela nasce prematura e ela morre, né? Então a Francesca nasceu e ela ficou alguns dias na UTI, só que ela tinha um pulmãozinho frágil, e quando ela morre, quando ela nasce, na verdade nasce um amor gigante, que eu nunca tinha imaginado viver esse amor gigante, assim, é um amor muito maravilhoso, o amor materno. E quando ela falece, eu falo, meu Deus do céu, que dor é essa? É uma dor gigante, é uma dor profunda. Tão pouco tempo e tanto amor, né? E tanto amor envolvido. Mas daí nasce aquela leoa, você fala, não, agora eu quero esse amor pra mim. Eu quero esse amor. Que amor é esse que eu nunca nem tinha imaginado e experienciei em tão pouco tempo? E, obviamente, que quando mãe, a gente vai nutrindo o amor pelo neném na nossa barriga, porque eu acredito que nós, mulheres, nós somos portais divinos, né? Então, através do nosso útero, que a gente traz a materialização de uma alma para uma pessoinha. E
E foi assim, daí eu entrei nessa vibe, falei, agora eu quero ser mãe. Mas obviamente eu já estava com 40 a mais, e daí eu comecei a engravidar, só que eu tinha abortos consecutivos, e esses abortos consecutivos, os médicos me falaram, Tatiana, você não tem problema de fertilização, você tem problema de segurar o neném. Então, imagina, eu já estava destruída por causa da minha filha, um aborto, 2 abortos, 3 abortos, eu estava realmente, pensa uma mulher destruída, era eu. E onde daí arruma força para continuar vivendo com tanta... Eu acho que era, primeiro nesse... Com tanta tristeza, né, Sim. nesses acontecimentos, mas Sim. você conseguiu ter força e transformar Sim, e se abrir para o novo, né? Realmente é uma história muito de transformação, eu acho que só sabe essa dor quem já viveu, então são muitas mulheres, depois que eu me conectei, que passam por isso. É mais comum do que a gente imagina, na verdade. E eu acredito que a Wave, que é esse movimento feminino, nasceu exatamente nesse momento de muita dor. Por quê? Porque minhas amigas, minha mãe, minhas irmãs, elas ficavam comigo em quarto escuro, eu não tinha vontade de sair, de olhar eu não tinha vontade de fazer nada, eu estava muito depressiva. E minhas amigas que me tiraram, e essa força feminina que me tirou e me ajudou a tirar do fundo do poço. Por isso que você quer trazer de volta, né? Sim, né? sim. Ter oportunidade de retribuir. Essa é a potência da Wave, eu acho que essa união feminina realmente, porque eu vivi na minha própria pele, assim, eu não tinha força para nada, mas daí as minhas amigas, a minha mãe, elas falavam, não, você pode ter outros filhos, você pode ser mãe, então se você sentiu esse amor, eu acho que esse resgate dessa possibilidade de sentir esse amor que me fez em busca, né, e tirar força, porque a gente tira força, é uma força que você tem que... Do além, né, do nada. Você tem que trazer uma força muito da base espiritual, então eu falo do tripé. Eu acho que a Wave, ela se formata em um tripé, que para mim é a força espiritual, que eu aprendi com a minha base familiar, que minha família é muito espiritualista, com a força da minha paixão pelo trabalho. Eu falo que é um tripé muito da coragem. Eu acho que também tem parte de mim que, por essência, tem essa parte da coragem feminina, né? Porque meu marido, depois disso, falou, não, Tati, não vamos mais ter filho, né? Que tristeza. Porque é uma dor para os dois, né? Para todos, né, que estão em volta. Para todos em volta. Daí 1 ano eu tranquei a faculdade, meu filhinho nasceu no final de 2018, Gutinho, paixão da minha vida, super saudável, tava com 7 aninhos. Realmente é um amor que transborda, né? Um amor que... É um amor verdadeiro, né? Ele é um amor genuíno, é um amor que... eu sou muito feliz hoje, eu falo para ele, essas crianças que nascem depois de muita tristeza ou de perdas de mães que tiveram abortos, chamam Rainbow Babies, né? Então ele é um Rainbow Baby. Ele é maravilhoso e muito inteligente. Mas Tati, então agora eu quero saber que você sempre caminhou nesse mundo do luxo. Como você chegou até lá? Olha, eu sempre fui fascinada por esse universo desde pequenininha. Eu não veio de uma família que tinha esse conceito. Meu pai tinha 3 empregos, meu pai foi um professor de economia na FAP também, e minha mãe era dona de casa. Eu sou FAP, eu sou engenheira civil da FAP. Ai, que bárbara. E assim, então eu vivia numa família muito, muito estruturada, mas sem nada de muitos luxos, Mas eu sempre fui fascinada, então eu não sei de onde vem isso. Eu sempre fui encantada por esse universo. E não o universo do luxo snob, porque tem uma vertente que pode ser considerada assim, mas pelo acolhimento, pelo detalhe, pelo... Assim, então o que você define como luxo? Para mim o luxo hoje é ter liberdade de escolha. Eu acho que isso é um luxo para as mulheres. Hoje nós temos, antigamente nós não tínhamos. Então, na atualidade existem diversos pontos que eu posso considerar que são extremamente luxuosos. Nosso direito de ir e vir, a nossa liberdade de opinião, nossos encontros, né? Isso é um luxo. A gente se encontrar entre amigas e poder conversar sobre inúmeras coisas. É um luxo a gente poder ter amigas no mercado financeiro que fazem a nossa gestão de patrimônio, onde nos permitimos nos dar presentinhos luxuosos, seja uma viagem, seja uma bolsa, enfim, o que nós queremos comprar. Mas eu vejo o luxo como um ativo
muito mais emocional do que em relação a produtos, né? Certo. Então o luxo para mim são os encontros, são as amizades verdadeiras, são as uniões que são longevas, sinceras. Isso para mim realmente é um luxo. Mas no mercado de luxo nós temos aí muito aprendizado, porque são muito estudiosos, assim. O que eu aprendi em Mônaco, então foi muito legal, sou muito grata ao Silvio Passarelli por ter me dado essa dica e ter bebido da fonte, né? Porque o Mônaco realmente é um epicentro. Sim. E viver lá e aprender com eles foi muito, assim, mind-blowing, foi muito interessante. E eles gostam muito do viés da hospitalidade. Então, por exemplo, aqui, como você me recebeu, como esse estudo, é tudo tão incrível. Porque às vezes a gente não lembra, né, o que a pessoa te vendeu, assim, mas você lembra como ela te fez sentir. Isso eu acho que é principal, né? É. E o luxo também tem mudado, né, Tati? Mudou completamente. Antes, né, era o logomarcas aparecendo. Como que fala? É conspicuous que fala? Que era o luxo, a compra conspiciosa, é uma palavra bem específica, e agora é um luxo hedonista. Mais experiência, né? Isso também, uma das coisas que eu mais amei no meu MBA era que tudo era embasado em artigos científicos. Então existem vários cientistas que ficam estudando décadas e depois eles fazem um artigo comprovando os estudos, então tem tudo, são cálculos, não é nada aleatório, porque as pessoas acham que o luxo é assim, não, é realmente um mercado muito estudado, e ele a principal fonte de estudo são os ultra high net worth individuals, né? Então, obviamente, é a população que eles estudam e eles ditam tendência para todos os outros núcleos, né? Todas as outras núcleos da população. Eles são divididas, eles têm um dos estudos científicos que eu achei fascinante, são os 4 Ps, né? Que eu acho bárbaro, porque tem os patricians, que é essa faixa da população, na pirâmide, então são eles, os patricians, que esse nome vem dos patrícios na época da Roma Antiga, lá da Grécia Antiga, tudo, então eram os grandes pensadores, filósofos, né? Então os que ditavam tendências já desde aquela época. E daí eles têm então os patricians, os parvenus, que são os parvenus, eles são os novos ricos. Então os novos ricos também têm um comportamento diferente. Tem os poseurs, que são os que não têm dinheiro, mas querem posar de que têm dinheiro, então eles também estudam essa população, que eu acho tudo muito fascinante. Sim. E tem os proletarians, que os proletários são os trabalhadores, enfim, somos nós, né, que a gente trabalha muito e se dedica, e daí tem acesso a esse universo do luxo por opção, né, você fala... E o que a moda, então, te ensinou sobre o comportamento humano? Olha, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era ficar em provador. Sempre gostei de ficar em provador de loja. Então, eu fui uma estilista que eu comecei minha carreira, eu ainda estava na Benedutti, eu ainda estava na Santa Marcelina, e eu comecei minha carreira na Benedutti. Benedutti é uma marca de uma família italiana, com o senhor de Benedutti, Dona Encarnação, e as 3 filhas, Mirella, Ornella e Graziella. Então, eu tive a sorte de bater na porta deles e ter meu primeiro estágio dentro dessa família. Eles tinham uma fábrica em São Paulo, no Bexiga, e parecia uma fábrica do Gepeto. Pensa, tudo lá, as ferragens, as bolsas, os calçados, era tudo maravilhoso, as malas que eles faziam. Então eu acho que era 19, 17 anos, não me lembro. Eu entrei na faculdade 17, eu estava com 19 anos, então quando eu entrei na Benedutti. Eu era muito nova, eu tive acesso muito cedo a esse mercado de luxo, porque eles eram extremamente luxuosos, era tudo feito manualmente. E o Sr. Benedutti, as meninas começaram eu virei estilista lá, então eu fiquei 2 anos sendo estagiária, depois eu tive minha primeira linha que chamava Benedutti B, né, que era a Mária. E o Sr. Benedutti e as meninas começaram a me mandar para a Itália, porque tinha uns showrooms na Itália. Então eu ia lá, tirava foto, tudo para eles escolherem, porque eles importavam muitos sapatos para cá. É um mundo encantador, né? Moda, beleza, assim, é um mundo que não tem como... Principalmente mulher, né? E daí eu ia lá, então, Duccio del Duca, eram marcas muito lindas, italianas. Então eu tive acesso a isso. E depois
Eu fui morar em Paris, fui fazer vários cursos, todas as férias de época de faculdade, eu ia para Paris para fazer alguma especialização. Então eu fiz Estude Berceau, da Marie Ruquier, fiz ESMOD, então estrutura de coleção, esqueleto de coleção. Então sempre eu pegava minhas férias e passava uma temporadinha lá em Paris. E quando eu voltava eu trazia essa novidade, porque não tinha esse tipo de estudo aqui no Brasil. E quando eu saí da Benedutto e fui morar novamente em Paris e volto para o Brasil, eu entro na Lélis Blanc. Tá. E foi interessante, por quê? Porque a Traude, quando ela me entrevistou, a Traude Guida, junto com a Raija Frandi, eram as fundadoras da Lélis. Elas fundaram, a Lélis vai fazer 35 anos agora, acho que já fez 35 anos. E a Traude era a estilista da marca e a Raija compradora. E elas tiveram um casamento mais certo, mais assertivo do varejo nacional brasileiro. Muito assertivo. Porque as duas eram duas feras, cada uma na sua área de atuação, e o casamento delas era muito Porque potente. assim, não tem que ser igual, tem que se complementar, né? Exatamente. Quando os sócios. Exatamente, então muito complementares. E eu então fui contratada pela Traude, porque ela foi a primeira vez que eu escutei sobre Love Brand, a primeira vez. E a Traude, ela estava montando o time, então isso foi 2000, ano de 2000, quando ela estava montando o time de estilo, que a princípio era só ela estilista. E quando ela me entrevistou, ela falou, eu quero transformar a Lélis numa Love Brand. E eu nunca tinha escutado essa frase, achei curioso, e olha só que interessante, as pessoas não sabem disso, porque a gente está falando de 26 anos atrás. Mas a Lélis não era uma Love Brand. Hoje a gente reconhece a Lélis como uma Love Brand. Sim. Mas começou com a intenção da Traude de transformar a empresa Ela numa já Love Brand. sabia o que ela queria desde o início. E ela é autodidata, porque ela nunca fez faculdade de moda. Olha que Olha só. maravilhoso, Talentosa. né? Maravilhoso, assim, é tudo feeling dela, muito feeling, muito também a visão estratégica da Raija, por isso que elas eram tão E complementares você no acha business. que para criar é mais feeling, é mais técnica, os dois? O que você acha que precisa? Eu acho, para o estilista, né, para o diretor criativo é mais feeling. Tá. Para a equipe, que seja de modelagem, de mulagem, é mais técnica. Ok. Eu acho que é a combinação dos dois, mas também na área de arte, certo? E para a empresa ser bem sucedida, daí na parte estratégica, que é a Sim. parte de business. Sim, Porque um grande estilista, ele não consegue sobreviver sozinho, porque ele daí só Você vai da fazer parte da arte. gestão, eu acho que de alguém são mais, dois entre casos aspas, pé no chão ali. precisa muito. Mas a parte do estilista é completamente feeling. É muito bom. Porque você vai, você vê fica a livre. beleza. E quando você está criando para essas marcas, elas te deixam livre ou sempre tem... Para nós sempre deixava livre. Algo? Ah, que legal. Para nós, eu nunca trabalhei em nenhuma marca que não me deixasse livre para criar, mas eu sempre tive um olhar muito comercial. Porque eu queria que minha coleção fosse um sucesso de vendas. Ok. Então eu sempre tive esse olhar, embora eu fiz Santa Marcelina, ela é uma faculdade não de business, ela é uma faculdade de moda focada na criação. Mas eu sempre eu gostava do business da moda. Tanto é que quando eu fui contratada pela Traude, eu tinha essa visão artística, mas eu acho que o meu sucesso enquanto estilista é porque eu adorava sentar na sala da Raija e eu queria entender o raciocínio dela por trás para comprar minha peça mais ou menos. Entendi. Porque ela dava, essa daqui eu vou comprar 1.000, essa daqui eu vou comprar 10.000. Por que que Qual é essa diferença? Qual é essa diferença? Isso daí é raciocínio de business de moda. Então, mas também tinha uma troca muito linda delas, que era assim, vamos supor, a gente levava, eu lembro da época, saia balonê, quando voltou a saia balonê. Foi muito fashion na década de 80, mas voltou meados de 2010, assim. E daí, quando a Raija viu que é comercial, ela olhou aquilo e falou, gente, socorro, como assim balonê? Daí ela chamava a Traude. Traude, é pra amar ou pra gostar? E a Traude, vamos primeiro pra gostar. Então ela comprava um percentual. E se fosse um sucesso nas vendas dela, expandia e comprava mais, ou fazia repeat, ou ela, então vamos fazer uma linha de saias balonês. Então agora, tá. Então isso é interessante, porque isso é o casamento bom, né? Uma respeitando a opinião da outra e uma falou, porque poderia ser em outro caso, falar, não vou apostar nisso, que horror. Né? Se a pessoa de compras ela é limitada, ela vai deixar de ter algumas grandes oportunidades que só a visão. Você comentou, você sentava ali para entender qual era o pensamento dela. Então você trazia a essência dela ali para a tua criação também. Qual cultura mais te encantou? Eu sou suspeita, eu respeito, eu adoro todas, assim, eu acho muito fascinante, porque... Cada um tem um pouquinho, né, com o que contribuir, né?
É muito legal. A Índia eu sou apaixonada, Tailândia apaixonada, Vietnã me tratavam sempre tão bem. Então eu gosto muito eu acho que eu acho que o Oriente, ele é fascinante nesse sentido, porque eles são milenares, né? Então eles têm uma sabedoria e ao mesmo tempo muito... Eu vivi algumas coisas muito contraditórias, então é tudo curva de aprendizado pra gente. Por exemplo, na Índia, tinha um fabricante que ele fazia as melhores sedas, porque a anilina da Índia é uma qualidade de uma cor tão vibrante que não existe em outro lugar do mundo. Eu não sei como eles fazem aquela anilina. Então as sedas puras, elas têm uma cor vibrante, então o pink é vibrante, o turquesa é vibrante, o verde. E eu ficava fascinada. E tinha esse fornecedor, e ele era casado com a Samta. E eu sempre trabalhei, então eu ia na fábrica e ficava lá desenvolvendo, sempre com a Samta, porque a gente ficava lá vestindo roupa com a modelo, tarará, o dia todo com a Samta. Daí depois de vários anos, eles me convidaram para eu jantar na casa deles. Porque você acaba criando um vínculo de amizade. Quando eu vou lá, menina, eu vejo que ele trata a esposa como se fosse uma empregada. Ela não podia sentar na mesa, né? Ela comia na cozinha. Porque a matriarca, a mãe dele que sentava na cabeceira da mesa. Sempre a mais velha. Na hora que você está assim, a pessoa que está junto com você, fazendo suas roupas, suas criações, está lá comendo na cozinha. Eu não podia falar nada, porque é a cultura deles. Eu não posso me intrometer. Eu não posso falar que eu acho que é um absurdo. E ela ficava esperando ele comer em pé atrás dele. E depois que todo mundo terminou de comer, ela foi para comer na cozinha. Pensa que choque para mim. Então, tiveram inúmeras coisas assim impactantes. E lá a Índia, você comentou de Índia, né? É um local onde você tem o luxo e o lixo. Sim, ali muito próximos, muito né? próximo. Tanto é que a gente tinha em fábricas assim, de mármore, de coisas incríveis, de peças. E era esgoto a céu aberto quando você chegava na rua. Você fala, meu Deus do céu. Ou os melhores bairros. Tem o bairro lá, que é onde ficam os hotéis, que são os bairros ingleses, maravilhosos, mas realmente é um contraste maior do que a gente tem no Brasil, porque a gente já está acostumado. O Brasil também tem esse contraste, né? A gente tem as comunidades bem perto dos bairros mais sofisticados, enfim, tem de um tudo. Mas lá, mas tem uma coisa diferente, sabe, Mel? Você vê. Mas você acha que eles são mais espiritualizados? Eu acredito que, além de serem mais espiritualizados, existe no olhar da criança uma bondade. Elas podem estar bem pobrinhas, mas elas estão com as pulseirinhas até aqui, tudo de metalzinho. Elas se vestem, aquelas mulheres, as mulheres trabalham em obras. Elas levam tijolo na cabeça, igual aqui as nossas baianas que levam, as baianas maravilhosas que levam a água na cabeça, que tem aquela habilidade toda, elas levam os tijolos, vestidas com aqueles sares. Pensa, com aquelas camadas de roupa, com a pulseirinha até aqui, trabalhando nas obras. Então, é tanto contraste que seu olho fica a sua mente fica expandindo, e daí eu acho que o mais legal disso é olhar, respeitar, não julgar, porque tem cada um tem a sua parte, mas é muito gostoso. Eu adoro essa parte do comportamento humano. Por isso que eu falo, né, de tudo, do luxo aplicado ao comportamento humano, porque quando você permeia por esses universos, eu acho que o fascinante mais é nosso. E o respeito, acho que é a base de tudo, né? Sim. É o que você falou, você foi para um lugar totalmente diferente, mas sim, respeitando a cultura deles, mesmo se sentindo de certa forma incomodada ali, porque, né? Sim, porque é completamente diferente do que a gente vive, da nossa realidade aqui no Brasil. Não existe isso, né? Mas culturalmente lá é aceitável e é assim que se pratica. Elegância e luxo. Eu acho que elegância é a forma de você se comportar, não de se vestir. Né? De se comportar. Isso, você pode ser elegante ou deselegante, vestindo uma peça luxuosíssima. Né? Então, eu acho que é muito em relação ao comportamento humano. E, para mim, o luxo, então, como eu te falei, o luxo são os detalhes, o luxo são os vínculos afetivos. Acho que esse é o momento do luxo. Mas você sabe que no universo do luxo, um outro estudo científico que é muito legal, que é o que você falou do pertencimento, você trouxe essa palavra, né, que realmente nesse momento ele é bastante abordado. Sim. E tem um estudo científico de 1991, eu não vou lembrar o nome dos dois autores, mas a gente teve que fazer, é um study case,
e que ele faz esse artigo científico e ele comprova que o luxo, na década de 80, quando começou os Yuppies, né, Bolsa de Nova York, então, se a gente for lembrar esqueci o nome do estilista, Claude Montana, que ele tinha as ombreiras muito largas, né? Então as ombreiras, as mulheres vão para o mercado, a primeira década que as mulheres entram para o mercado financeiro e elas se vestem assim com os tailleurs, mas com aquelas ombreiras para mostrar poder. Então a gente entra na moda por esse universo, era um luxo ostensivo, para você mostrar que você tinha acesso ao poder. Então, especialmente as mulheres começaram a comprar, então, coloca um relógio Rolex, coloca uma bolsa Hermès, enfim. Queriam mostrar também seu valor através da moda. Exatamente. Então, analisando isso, e não só as mulheres, os homens também, com seus carros, então começa a ter, bem nessa década, então, 80, Yuppies, daí 90 começam os conglomerados do mercado de luxo. Então a LVMH se forma nessa década de 90, né? Porque começam as fusões das marcas, começam os grupos do mercado de luxo que a gente conhece hoje. Então Kering, o Grupo Prada, enfim, todos eles começam a se formar nessa década de 90. E a transformação para o mundo atual, e que eles já identificaram isso em 1991, foi que o luxo seria não o que você pode comprar, e sim os ambientes onde você está, que você é convidado. Então eles viram, por exemplo, se hoje você pertencer de uma forma natural. Então, sem querer se impor. Então você pode ter o dinheiro que for do mundo, né? Pode ser extremamente rica, mas se você não faz parte de um grupo seleto, você não vai ser convidado para um almoço, você não vai sentar naquela mesa. Então, existe muito essa pesquisa do pertencimento, que é completamente diferente do número da sua conta bancária. Por isso mesmo os 4 P's, né, que é o que te falei, daqueles 4, sim. Aquela população. E luxo tem várias vertentes. E e novos projetos, né? Imagino que você aí com a Wave tá super trabalhando em cima, né, com essas mulheres são diferentes, elas trabalham com diferentes segmentos. São Me mulheres. fala um pouquinho então desse movimento Wave, que é maravilhoso. Então, a Wave, ela é um projeto do meu TCC, não foi o que eu apresentei, eu fiz 3 projetos, sabe? Uma das coisas que eu acredito, e queria até saber muita opinião das mulheres, porque para mim, amamentar, eu acho que é uma potência tão grande que me deixava conectado direto com Deus, com a coisa criativa, ó. Eu amava. Eu juro, quando eu dava de mamar, eu juro pra você, eu ficava. E vocês, com vocês assim também? Foi assim também? A gente quer saber, porque olha só, eu ficava com uma caderneta na minha poltrona de amamentação. E tinha ideias atrás de ideias. E eu anotava. Enfim, eu fiz 3 TCCs. Só que só pude apresentar um, apresentei um. O meu TCC, que eu estudei muito, foi muito legal também, foi o universo da alta joalheria. Então eu estudei todas as feiras da alta joalheria, entendi esse mercado, e dentro desse universo, que é fascinante também, eu apresentei porque eu queria fazer a primeira exhibition de joias autorais brasileiras no Principado, porque eu queria juntar esses 2 universos, né? Então foi isso que eu apresentei, mas eu não tirei ele ainda do papel. Só que eu me apaixonei tanto por esse universo que eu criei uma marca de joias para minha filha, chama Francesca Bella. Então, em homenagem à minha filha, eu falei, ela teve uma passagem muito rápida na minha vida, mas breve, mas você eternizou de alguma maneira. Exatamente, também, né, para outras exatamente. pessoas. E a Wave, então, veio para você, então, retribuir. Esse a um Wave pouquinho dessa tua retribuição aí para as mulheres, para dar esse empoderamento. A Wave, quando eu construo a Wave, ela tem 4 pilares. Então, eu falo que o MBA em luxo não foi uma transição de carreira, foi uma expansão de carreira, né? Porque eu era de um mercado muito nichado, muito pequeno, todo mundo se conhecia. E depois, quando eu vou para a Wave, eu coloco os 4 pilares, e quando eu desenho isso, quando eu faço a apresentação da Wave, esses 4 pilares são 4 elipses e elas são interligadas. Por quê? Porque não existe um pilar mais importante que o outro. Nós, mulheres, somos multifacetadas. Sim. E nós, mulheres, nós temos os 4 pilares dentro da gente. Então, o primeiro pilar é espiritualidade, autoconhecimento e autoestima, que é a base de tudo. Nós temos a parte, então essa daí é a Wave Woman, que nós somos, essa é a nossa essência.
eu tenho a Wave Wellness, que é o pilar de saúde e bem-estar. Então, nós temos oncologistas, ginecologistas, sexólogas, psiquiatras, psicólogos, dentro desse pilar, que são as mulheres palestrantes dentro desse universo. Nós temos a Wave Culture, Fashion and Arts, que daí é o meu métier, que é pelo qual eu sou eterna apaixonada. E nós temos, então, madrinhas também, a Traud, mesmo, que é a fundadora da Lelis, ela é madrinha do projeto. E nós temos o quarto pilar, que é o Purpose and Legacy, que engloba educação financeira, tecnologia, empreendedorismo. Então, a Wave, ela traz esse universo multifacetado. Então, quando você fala, é uma expansão, porque são inúmeras mulheres de diversas áreas de atuação. Então, é fascinante. Todas complementares e todas. Individuais e bonitas, né? Com o seu propósito e sua essência. Sim, é muito legal. Então, realmente, o que eu valorizo dentro da Wave é que é uma evolução da minha carreira, é porque eu acho que como você se veste é importante sim, mas como você é muito mais importante. Sim. Então é o ser e não o ter. Então isso é o mais importante da Wave, assim, isso que eu compartilho. Tati, tem um momento aqui no programa do Mel Talk em que eu te dou o espelho para que você se olhe no espelho e te mande uma mensagem realmente de você para você. É você já na sua melhor essência, dando uma mensagem, passando uma mensagem para você, do que você tem que fazer, continuar fazendo para atingir o seu melhor. Ai, pode ser? Lindo, pode, então, pode. A mensagem que eu gostaria de me dar para o meu eu futuro, Tati, continue curiosa, continue verdadeira, continue buscando, antes de tudo, a sabedoria espiritual. Eu acho que isso faz toda a diferença na sua vida. E continue amando o seu trabalho, amando sua família, continue amando suas amigas, amando as novas amigas, amando fazer conexões valiosas. Eu acho que isso é muito importante, porque está faltando amor no mundo. Então, conforme a gente vai impactando com o amor, eu acho que a gente pode transformar o mundo para as gerações futuras, que é isso que a gente tem que deixar como legado, né? O que eu vou deixar para o Augusto e para todas as novas crianças que vêm por aí. Então, depois que a gente é mãe, a gente pensa no próximo muito mais do que na gente. Então, Tati, continue. Então, Tati, acho que a gente já conversou um pouquinho sobre maternidade, um pouquinho sobre a tua experiência aí, né, nesse mercado de luxo que você conhece tão bem e como poucas pessoas, né, no Brasil. Sim. Tem uma frase da Marta Gabriel que fala: os artigos de luxo do século XXI são tempo, silêncio e privacidade. Concorda com isso? Concordo plenamente. Um dos ativos mais valiosos é o tempo, e quem falou isso a primeira vez foi o filósofo e pensador francês chamado Guy Lipovetsky. Ele é um maravilhoso. Eu assisti pela primeira vez na FAP em 1997, quando ele tinha lançado o livro O Império do Efêmero, do mercado de luxo. E agora teve a Innovation Week em São Paulo, e eu assisti depois de 30 anos com o livro Leveza. Então ele lançou o livro Leveza e ele fala muito desse universo do luxo e como mudou ao longo desses 30 anos, dessas 3 décadas. E ele já em 1997 falava que o luxo era tempo e assim a escassez, né? Porque o luxo, um dos pilares dele é a escassez. Sim. E o tempo não volta atrás, então a gente tem que se dedicar muito. E agora o silêncio, a conexão consigo e agora a privacidade. Então concordo totalmente com ela. E quer deixar mais uma mensagem para quem está nos vendo e nos ouvindo? Tem uma frase que meu pai sempre me falou quando eu era pequena, que é uma frase do filósofo Confúcio. Então, que guia muito meus passos, porque falam para Tatiana, você não pode ser workaholic, é workaholic que está fora de moda. E eu tinha uma professora maravilhosa, Marie Ruki, uma francesa genial, uma pensadora genial, e ela falava, um dia nós vamos vamos dormir na moda e acordar démodé, pela evolução, pela rapidez dos tempos. Isso ela está falando da década de 90 e agora a gente vive isso, né? Que muito interessante dessa velocidade tamanha que a tecnologia nos impõe. Cada vez mais, é mais rápido, né? Cada vez mais profunda a mudança e acontece mais rápido. E meu pai falava uma coisa, quando eu decidi fazer moda, então para os amantes da moda, quando eu decidi fazer a faculdade de moda, eu fui uma das primeiras turmas, fui a segunda turma da Faculdade Santa Marcelina a me formar,
Na época, todas as minhas amigas, ou elas iam ser advogadas, ou médicas, ou isso, e falavam assim, Tatiana, o que você vai ser costureira? Como assim vai ser costureira? Na cabeça das minhas tias, eu ia ser costureira. E a maior honra, tá? Eu vou falar dela. Maior honra, porque eu tenho uma costureira que foi minha babá, me conheceu com 6 meses de idade, e quando eu comecei a desenhar, aos 4 anos, eu desenhava minhas roupinhas da Barbie e ela costurava minhas roupinhas. Já incentivava ali. Então a Eurides, ela costura até hoje, tem quase 80 anos, a Eurides costura pra mim até hoje. E ela conquistou a casa dela, o terreno dela, tudo com o suor do trabalho dela. Então eu tenho maior honra pelas costureiras e modelistas e pilotistas, toda a indústria dessas artesãs que são dos bastidores da moda. Porque a gente aparece como designer, mas tem uma rede de mulheres, homens também, maravilhosos, que são os grandes escultores da roupa. Que a roupa, o papel aceita qualquer coisa. Você vai tirar esse desenho do papel e transformar em 3D para vestir um corpo, é muito artista, realmente. Imagina. E meu pai falava para mim, eu falei, pai, eu quero fazer moda, tá todo mundo falando, né, que eu vou ser mal sucedida porque, enfim, era uma faculdade muito nova. E ele falou para mim, filha, a frase de Confúcio, encontre um trabalho que você ama e você nunca mais trabalhará para o resto da sua vida. Então eu acho isso, quando a gente tem essa vocação, essa paixão, a gente não sente trabalhando. Para mim é um grande prazer, sempre foi um grande prazer. E eu fui muito bem-sucedida e sou bem-sucedida porque realmente a paixão vem antes de tudo. E quando a gente encontra algo pelo qual a gente não se sente trabalhando, eu falava para a Traude, eu amo fazer o que eu faço, faria de graça, porque para mim o trabalho era uma grande universidade, né? O dia a dia do trabalho te ensina muito mais do que os livros de uma grande universidade. Mas eu falava, eu que tinha que te pagar, né? Mas eu ainda era muito bem remunerada para fazer o que eu fazia, porque isso daí a gente tem essa força pulsante, nós somos incansáveis, quando a gente ama algo. O negócio flui, né? Então acho que as pessoas têm que buscar disso e ter a coragem de também falar, é isso que eu gosto de fazer. Eu tenho que seguir esse caminho. Segue, né, o próprio instinto. Siga. Não ficar preso, às vezes, ao que as pessoas estão falando, né? Sim. Então eu seguir o sonho. Porque eu tenho 30 anos de varejo, mais agora já 33 anos dessa trajetória. E é fascinante. E eu ouço muita gente falar, só reclama. Então, assim, uma dica que eu dou, não reclame, vai em busca de. E é difícil, não é fácil. Mesmo a parte de empreender com a Wave é muito difícil, porque eu sempre fui CLT minha vida inteira. Então, meu salário caía na minha conta, tá tudo certo. Eu me dedicava muito, mas era uma coisa mais contida e mais programada. Agora, o universo empresarial que eu estou vivendo há 3 anos, já vai fazer 3, é muito desafiador. Você pensa, além da criatividade, tem a parte da gestão também. Isso, é muito desafiador. Então, mas tem a paixão por trás, então a gente segue. Então, Tati, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham recebido insights e ideias dessa pessoa maravilhosa, obrigada, né, que mexe num mercado aí que a gente ama, que é sedutor. É muito sedutor. E que vem mudando, né? Antes, que nem você falou, era coisa de marca ali, de você ter, agora é mais o ser, agora a experiência. Agora então, que bom, né? Muito obrigada, gratidão, eu amei, gratidão, eu que agradeço demais.